Olá, paz do Senhor a todos, eu sou a pregadora Tia Lu e hoje aqui nós vamos ter a aula sobre Círculo de Oração Kids. Qual a sua importância, como planejar e por quê? Nós, quando ministramos a Palavra de Deus em curso presencial, a gente sempre passa nessa programação. Curso online há 4 anos atrás também, tem até na plataforma do Hotmart, esse curso completo. Mas eu não estou vendendo curso. Eu quero ensinar para vocês como vocês vão aplicar na sua igreja, Qual é o motivo? Porque a oração ela é tão importante. Muitas crianças hoje, elas crescem e não têm intimidade com Deus. E como você cria intimidade com Deus? Através da oração. Então a oração ela é muito importante. Através de 7 encontros do Círculo de Oração Kids, as crianças vão entender a necessidade que todos nós temos de todos os dias orar, falar com Deus, e elas vão entender também que Deus responde toda a oração. Então é muito importante porque senão a criança vai crescer e vai se tornar um adolescente fraco na fé, sem saber que ela tem essa conexão com Deus diretamente através da oração. E se a criança não ora, quando adolescente, ela vai ser fraca, como eu já disse. E quando adulto, provavelmente vai se desviar do caminho verdadeiro, que é Jesus. Toda criança, ao orar, ela precisa saber que o Espírito Santo de Deus está falando também com elas através do seu próprio coração. O Espírito Santo de Deus, ele fala comigo e ele fala com você. Muitas crianças não gostam de orar porque elas imaginam que Deus é um Deus muito distante. É um Deus que está muito ocupado com tanta coisa acontecendo no mundo. Você acha que Deus vai me ouvir? Que Deus vai parar para ouvir a minha oração? Então nós precisamos ensinar as crianças que Deus, ele é um Deus onipotente, é um Deus onipresente. Deus, ele está conosco em todos os momentos e ele sim, ele ouve a nossa oração. Devemos ensinar que todos podem e todos devem orar, Que todo mundo é igual. Vamos falar sobre Elias. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 17 ao 18, diz, que Elias, ele orou fervorosamente, ele orou com muita fé e a chuva cessou. Não caiu chuva naquele lugar por 3 anos e meio. Mas depois, Elias, humano como nós, orou com muita fé e a chuva caiu e o solo, a terra, produziu os seus frutos. Então Deus, ele ouviu a oração de Elias, Deus também ouve nos dias de hoje a nossa oração. Mas para isso, quando você orar, quando você falar com Deus, você tem que ter fé. Ponto muito importante que nós devemos ensinar às crianças é que a oração, o poder da oração não está em mim, não está em você, não está no pastor. O poder da oração não está em cada um de nós. O poder da oração está unicamente em Jesus. É Jesus que faz o milagre, é Jesus que faz o impossível. Leia João, capítulo 14, do versículo 13 ao 14. Quando uma criança, desde bem pequenininha, ela aprende que a oração é uma busca por intimidade com Deus, essa criança cresce. Cresce como, Tia Lu? Ela cresce na graça, ela cresce no conhecimento e ela cresce na sabedoria. Tia Lu ficou confuso. Como que a criança cresce no conhecimento? Quando a criança, ela busca a presença de Deus através da oração, e a oração dela é respondida, ela sente o desejo dentro do seu coração de conhecer mais sobre esse Deus. Deus maravilhoso, o Deus que criou o céu, a terra e tudo que existe. Um Deus amoroso, um Deus que está conosco em todos os momentos, bons ou ruins. E como que ela cresce? Ela cresce porque ela vai querer adquirir conhecimento. E é através da Bíblia.
da palavra de Deus. Então, todas as suas aulas, EBD, no departamento infantil, no culto, com a igreja, a criança ela vai estar sempre prestando atenção naquilo que é ensinado, porque ela sente esse desejo de aprender, de adquirir novos conhecimentos. Um ponto que eu acho que é muito importante, que nós devemos ensinar as crianças é falar com Deus, mas também ouvir, né? Porque tem pessoas que falam, mas não tá dizendo nada, porque ela já disse tudo, né? Mas ela precisa só parar um pouquinho, respirar e ouvir. E a oração é assim, você fala com Deus e também precisa ouvir a sua resposta. Como que você vai ouvir a resposta de Deus? Através da palavra, dentro da Bíblia, através da oração respondida, né, ali, o agir de Deus na sua vida. Então, é muito importante que a criança entenda que Deus, ele não tem uma agenda e fica anotando tudo que você fala, não. Ele sabe o que você precisa e no momento certo, ele age. Amém? Então, nós precisamos ensinar as crianças a falar com Deus, mas também a ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós. Qual o melhor dia para o encontro do Círculo de Oração Kids na sua igreja? É você que vai determinar. É você que vai conversar com os pais, com o pastor e vai decidir se vai ser um sábado à tarde, uma terça-noite, enfim, né? Esse encontro dura quanto tempo, tia Lu? Pode ser de 1 hora até no máximo 1 hora e meia. Eu sempre recomendo de 1 hora, ok? Então é uma coisa assim bem breve, mas que as crianças entendam, elas saem de lá edificadas, tá bom? Então esse encontro, o primeiro encontro, eu sempre falo para ensinar a oração do Pai Nosso. Oração do Pai Nosso, sim. Muitas crianças nem sabem a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração universal, que foi Jesus que nos deixou através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, nós precisamos ensinar a oração do Pai Nosso para as crianças e depois ensinar cada verso. O que cada verso dessa oração está querendo nos ensinar. Você pode fazer recurso visual, como tem feito aqui no canal do YouTube, né? Alguns recursos que você pode também estar fazendo e levando para ensinar as crianças menores, né? Ou você simplesmente faz a oração, elas vão aprender e você vai ensinar o significado, tá? Não adianta, e isso é um erro muito grave, quando as tias colocam as crianças na sala, na EBD, ou depois de um culto, e coloca a mãozinha no coração e repete tudo que a tia fala. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu. Obrigado por mais um dia, abençoa a vida da mamãe, abençoa a vida do papai, abençoa a vida da titia. Deus, obrigado pelo alimento. Essa não é a oração universal que Jesus nos deixou. Então, repetitivo, a única oração é a do Pai Nosso, ok? Então, no primeiro encontro, é essa oração que você vai ensinar para as crianças, elas vão ouvir, elas vão repetir com você, pode repetir 3 vezes com elas, né? Porque ajuda a memorização. Você pode fazer uso, como eu falei, dos visuais e depois você, então, vai explicar cada significado de cada verso, ok? No segundo encontro, você então vai trabalhar sobre o medo. Gente, isso é muito importante, trabalhar o medo na vida das crianças. Você vai se surpreender com essa aula, porque você também, novamente, vai iniciar o encontro com elas, vai colocá-las todas em círculo, e vai deixar que cada uma fale daquilo que traz medo ao seu coração. Você vai se surpreender porque tem criança que vai falar que tem medo da morte, outros têm medo de perder papai e mamãe, outros têm medo de trocar de escola, outros têm medo de cachorro, né? E a clássica, que é o medo do escuro. Então, nós vamos trabalhar sobre o medo. Como? Você vai, então, começar, depois que todas as crianças falar sobre o medo, vai ministrar ao coração delas, né? Então, você vai trazer uma passagem bíblica. Então, você vai começar a ministrar sobre a passagem que se encontra em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 26.
né, que Jesus entrou em um barco, seus discípulos o seguiram e começou um grande temporal. Eles já estavam no mar e o vento balançava o barco, crianças para lá e para cá, aquela chuva, e os discípulos ficaram com medo, até que observaram que Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo tranquilamente. Eles estavam apavorados, com medo de morrer, mas Jesus continuou tranquilo. Até que eles acordaram Jesus e falaram com ele: nós vamos perecer, nós vamos morrer. E Jesus então disse para o vento: acalma, para o mar: aquiete. E houve calmaria. Muitas vezes na nossa vida, crianças, é assim. Você parece que está tudo agitado, tudo dando errado, mas quando você entrega tudo para Deus, você fala com Deus, você sente paz, calmaria no seu coração, porque você sabe que Deus está cuidando da sua vida, cuidando de todos os detalhes. Então, você vai falar com eles, deixar eles trazer aquilo que traz medo, você vai ministrar a palavra do Senhor para o coração deles e depois você pode, então, colocar um louvor, né? Louvor da harpa, um corinho antigo que fala sobre barco, né? Eles vão amar essa parte. E todo final do encontro, se você fizer 7 encontros, como eu acho que é o ideal, né? Mas não quer dizer que tem que ser os 7. Eu acho legal encerrar com pipoca, né? Ou alguma coisa, um bolo, que fique gravado aquele momento também na criança, onde ela participou, ela falou, ela foi ouvida, né? Ela também manifestou os seus desejos, suas vontades, seus medos, e ela também foi bem recebida. A criança, quando ela é bem trabalhada, ela vai entender que aquilo ali vai fazer um processo durante toda a vida dela. Quando ela estiver enfrentando alguma situação de perigo ou de medo, ela vai confiar em Deus. Ela vai ser forte, ela vai ser corajosa, ela vai enfrentar. Então, ela não vai se desviar, né? Procurando soluções em lugares errados. Porque ela vai saber que existe, sim, um Deus maravilhoso. Uma outra dinâmica que você pode fazer dentro desse encontro, ainda falando sobre o medo, é pedir para as crianças falar sobre o tamanho que elas sentem daquilo que traz medo. Por exemplo, a criança que falou medo do escuro. Qual é o tamanho desse medo? É pequenininho? Junta as mãozinhas. É pequenininho? É médio? É grande? Deixa as crianças manifestar. Quando eu fiz isso, muitas crianças falavam, né? Eu tenho medo da morte. Qual é o tamanho? Junta a mãozinha. É médio? É pequenininho? É grandão? E as crianças faziam assim, né? É grandão, tia. Existe um Deus, né? Um nosso Senhor Jesus. E Jesus, aí vocês vão ministrar, né? Morreu assim, de braços abertos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e vivo está. Poder falar vários assuntos com as crianças nesse momento. Os encontros do Círculo de Oração Kids com as crianças, vocês vão colocar aí as crianças para orar de 5 a 10 minutos inicial. Depois vocês podem ir até aumentando esse horário, né? Se as crianças vão acostumando a orar. Teve uma igreja que eu fui pregar e as crianças oravam 40 minutos durante um mês. E quando acabou aquele congresso, houve muito batismo com o Espírito Santo, muita salvação de almas. E eu conversei com a líder, a irmã Terezinha, e falei para ela assim: nossa, que culto maravilhoso! A presença é tão notável, tão gostosa. E ela falou assim: tia Lu, as crianças fizeram um mês de propósito orando lá no porão da igreja. Um mês para que fossem batizadas com o Espírito Santo, para que tivesse salvação de almas, restauração de casamento, de vida. E Deus respondeu, né? E estavam todos felizes, porque realmente Deus responde a nossa oração. E aquelas crianças foram, assim, um ensino maravilhoso, né? Porque todas elas tinham o mesmo foco, né? Atrair a atenção de Deus. Então, não pense, né, você, que criança, orar, pra quê?
criança, 5 minutinhos tá bom, né? Não é assim. Ensina, instrui a criança, o particular dela com Deus, né? Ter esse momento, esse prazer. Existe uma atividade que é muito legal de fazer com as crianças, né? Que você também pode estar fazendo neste encontro sobre o medo, onde você vai ministrar sobre Jesus, acalma a tempestade, que é o barquinho. Quer ver só? Então, eu vou estar mostrando para vocês, né, como fazer um barquinho. Você vai precisar de uma folha, pode ser uma folha de sulfite, tá? Pode ser colorida. Dobra ela ao meio. Parece até um chapéuzinho assim, né? Agora, lembre-se que agora parece até um balão. E você vai fazendo com que as crianças aí, né, vai memorizando como montar um barquinho. E aí está feito, né? O nosso barquinho. Então, você vai poder fazer com as suas crianças e elas vão poder tá pintando, né? Ou escrevendo aqui assim, ó, Jesus, né? Você deixa ela usar a imaginação, tá bom? Essa foi a primeira atividade.